Quando a crise migratória da Venezuela atingiu os maiores níveis em 2019, antes da pandemia, a União de Sociedade Civil, ONGs, Acnur, através da Operação Acolhida, desenvolvida pelo Estado brasileiro, mostrou que é possível minimizar consequências sociais e humanitárias e ir além. Da convivência entre refugiados, voluntários, participantes de organizações internacionais, integrantes das Forças Armadas e a população de Roraima, nasceram novas e emocionantes histórias de trocas e recomeços. Segundo dados das Nações Unidas, da ONU, o fluxo migratório venezuelano já é o segundo maior hoje e em 2020 deve ultrapassar o fluxo sírio, que hoje é o maior. A cada dia, em média, 500 venezuelanos entram pela fronteira brasileira. Desses, cerca de 10% se declaram desassistidos, ou seja, é o número com o qual nós trabalhamos no dia a dia. Os outros apenas desejam regularizar a sua situação migratória e declaram que têm condições de seguir destino com meios próprios, né, autossustentáveis. Então, esses 50 são o nosso alvo do ponto de vista do acolhimento, do abrigamento e dos nossos serviços. Em 2015, o bispo da diocese pediu para eu assumir o centro. A gente atendia 3, 4 famílias por semana. Né? No ano passado, foram mais de 30 mil atendimentos aqui. Se você quer resolver um problema, primeiro aceitar que existe o problema, depois compreender o problema. Aí você talvez consiga ter boas soluções. É um problema tão complicado, eu digo um monstro de muitas cabeças, e não se sabe qual é a cabeça pior, não é? Eu às vezes penso, estas pessoas que vêm, né? Aqui muita gente me faz, padre, eu tinha lá tudo, tinha uma boa casa, um bom carro, uma boa geladeira, uma boa TV, mas abria a minha geladeira e não tinha nada. Meus filhos estavam, e não é simbólico nem metafórico, meus filhos estavam morrendo de fome, por isso estou aqui, eu tive que deixar tudo, não? É uma mudança tremenda, chegar aqui sem nada, sem dinheiro, sem comida, sem roupa, sem moradia, sem saúde muito, sem ter nada. Quem tinha mais recurso sai primeiro, na opção de sair. E daí ficam as pessoas que são mais vulneráveis. E entre esses mais vulneráveis estão as crianças, as mulheres e as pessoas de idade. E mãe é assim, a mãe faz opção pelo filho. Ontem estive em Pacaraima, no posto de triagem, e eu observei 2 famílias, como que as crianças estavam apegadas à mãe, sabe? Parecia uma leoa com seus filhotes ali, num ambiente muito incerto. E por isso que nós temos que estar muito atentos e acolhê-los dentro disso. Por isso que aí vem os parceiros. Então, há ações específicas para as crianças e as mães. Mitigar a fome, não? O café fraterno, o almoço fraterno. O almoço fraterno está orientado sobretudo para crianças, crianças, mais das crianças e pessoas da terceira idade. Nós estamos já, levamos 2 semanas com esse projeto e estamos fornecendo 250 almoços, que para nós é uma quantidade muito forte. O café da manhã se chegou a 1.600 pessoas por dia, não é uma coisa, não sei nem como podíamos. Agora desceu. Agora estamos assistindo a uns 700, 800, mas ainda é uma quantidade forte e a tendência é subir também. Um dia eu perguntei para uma família que estava na rua, lá em Pacaraima, as crianças com as perebinhas, eu falei, vem cá, vocês viviam assim na Venezuela? Não, lógico que não.
é melhor estar lá, pelo menos na casa, tal, do que assim na rua. Coronel, lá eu não consigo comprar 1 quilo de arroz. Aqui, pelo menos, que eu faço uma diária, mesmo sabendo que eu estou sendo explorado, eu não usou o termo explorado, mesmo sabendo que poderiam me pagar mais para capinar durante um dia, com esse dinheiro eu consigo comprar. E também pessoas podem vir me olhar e me ajudar. Então, por incrível que pareça, você falou, essa situação aqui no chão, do jeito que eu estou, com a minha família, é melhor do que estar lá. Tú tomas la decisión, porque no es una decisión fácil. Son dos cosas. Quedarse en Venezuela es un riesgo. Salir de Venezuela es un riesgo. Tú asumes cuál de los dos escoges. Porque si yo me quedo ahorita en Venezuela, si yo estuviese ahorita en Venezuela, yo asumo el riesgo y tengo que salir, resolver, buscar. La diferencia es que estoy en mi matria. Está mi familia, están mis amigos, conozco. Cuando sales de Venezuela es otra cosa. Ya eso queda atrás. Aquí no hay a quien tú vas a llamar y le vas a decir, mira, ayúdame con un vaso de agua. No, aquí no. Entonces, más que la necesidad económica, es la carencia emocional. Quais são as minhas necessidades básicas para poder botar a cabeça no lugar, respirar e começar a pensar, e daqui para frente, como é que vai ser? Então, são as necessidades de acolhimento. O acolhimento principalmente da fome, de um banho, de uma dignidade física, de uma roupa limpa, de um sapato, de uma bolsa que possa carregar os itens que vão me acompanhar, de uma segurança física, né, e de um teto para que eles não precisem ficar expostos a dormir na rua. Então eu acho que se colocando um pouquinho no lugar deles, a gente vai entender aquele desespero de quem está chegando agora sem saber o que fazer. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente que está aqui há mais tempo, para não ficar normal, sabe? Para não naturalizar, porque não é normal. As pessoas passarem fome não é normal. As pessoas terem que sair do seu país para não morrer de fome não é normal, sabe? A gente lida com essa dor aqui todos os dias. Eu atendi uma mulher que disse, olha, irmã, na Venezuela eu sou advogada. Aqui eu sou indigente. Pensa na quebra de padrão disso. O Brasil é um país eminentemente feito de migrantes, não é? Então é lógico que a sua acolhida ao migrante, o Brasil em geral, seja amistosa, não? Mas a cidade mudou muito, não é? Nestes anos, não é? De ser uma cidade pacata, tranquila, sem problemas. Você viu essa multidão de pessoas, não? Aqui ha havido momentos que o fluxo de venezolanos, vocês sabem, era mais de 1000 por dia, não? Então é algo. E depois a incidência em uma cidade de 6, 7 mil habitantes, essa multidão, a incidência aqui de Pacaraima não é igual que em Boa Vista. Em Boa Vista são 400 mil pessoas, não? Então o problema migratório está mais espalhado, não? Mas aqui é algo tremendo. Você passeia para esta rua principal, Suapi, aí a língua que se fala é o espanhol. Aprovecha, ofertón de precios en el supermercado Pantanal. Voltou pra cá, pra Pacaraima, vem pra comprar umas coisas, comida, que lá não tem. Aí você leva? Levo pra minha família, meus filhos, e aí volto.
Com o ordenamento da fronteira, então nós ordenamos a chegada. Então todos são recebidos, identificados, vacinados, triados. Aqueles mais necessitados recebem um abrigamento e são trazidos para cá. Então essa parte está ordenada. A cidade está em ordem. Que é a primeira linha de acolhimento, recepção e identificação. Os casos específicos de vulnerabilidade e proteção, antes de entrar na situação de Polícia Federal, eles são levados para a DPU, onde são tratados, é feita uma entrevista inicial, se verificado realmente uma situação específica, é acionada a psicóloga do Ministério da Cidadania para que realmente seja verificada a situação específica daquela pessoa, daquele venezuelano, e tratada da devida forma. Só depois disso é que ele vai para a Polícia Federal e a partir daí dá continuidade no processo. E os que manifestam que não tem para onde ir, não tem efetivamente um local para ser acolhido, é verificado a questão de vulnerabilidade pelas agências da ONU, em conjunto com a parte militar, e faz seu abrigamento aqui no alojamento temporário de BV8, até uma possível interiorização, encaminhamento para um abrigo de Boa Vista. Más de lo que esperaba, ciertamente. Pensé que era, cuando me decían los lugares que refugiados, pensaba eran carpas pequeñas, personas abundantes, pero está bien organizado, se ve limpio. Es sorprendente pues, la organización que tienen aquí. São muita gente que sai da Venezuela pedindo socorro, ajuda. São muitas. Eu tenho muitas amizades da universidade, da faculdade, que eles já foram. Eles estão morando em Manaus, Mato Grosso, até Piauí, que Piauí é longe. Termina un liceo, no tienes oportunidades para estudiar y ciertamente por eso es que hay muchos niños que son delincuentes y no tienen muchas entidades en estudiar porque saben que no pueden aspirar a algo ni tampoco te puedes matar todo años estudiando, igual ese estudio no te va a valer absolutamente nada allá. Eres una persona que no estudió, no quiso superarse, vale más allá que una persona que estudió toda su vida para superarse. Entonces, tener 18 años y no querer terminar así, siendo una muchacha a mis 18 años, wow. Soy pocas de las chicas que no han salido embarazadas o no se han ido de sus casas o andan en manos, porque sinceramente no me interesa nada de eso. Es una de las cosas que quiero y por eso es que voy allá, para estudiar y trabajar. Es lo que más quiero, es estudiar, prepararme y ser capaz de ensinárselo a minha madre e a minha família. O mundo vive realmente um momento de conflito e esse conflito ele está muito baseado, muito enraizado na falta de diálogo, não? Na falta de buscarmos uma solução para as questões que emergem sociais e de uma abordagem para que as governanças, para que os governos locais, governos regionais possam trabalhar em políticas públicas, em estratégias que promovam para as suas populações uma mínima oportunidade de dignidade de vida. O tema do refúgio, da crise humanitária, dessas crises, ela é, na verdade, uma expressão de toda uma precariedade, da abordagem da igualdade, da fraternidade, de terem oportunidades, os seres humanos terem oportunidades de desenvolverem seus potenciais. Isso gera com que as pessoas se desloquem para que em outro país que tenha uma abordagem mais amigável, tenha mais oportunidades, ofereça mais oportunidades, tragam para o ser humano uma mínima condição de restabelecerem um equilíbrio, uma dignidade e, enfim, empreenderem todo o seu movimento de evolução humana através da relação social, familiar, profissional, educacional. É uma situação bastante complexa. Uma coisa muito difícil de ver, assim, algumas coisas, muito dura de você ver são as crianças, Essas crianças que chegam, você chega ali no Petriga, em Pacaraima, as crianças chorando, perdido como estão chegando aqui, Outro dia eu cheguei no sábado, crianças chorando, aquele calor, assim, por mais dignidade que se tente dar, porque
tem a Operação Acolhida tem essa coisa da dignidade, mas é muito complicado. Você vê as crianças, você vê os idosos. Um dia eu vi um idoso, eu lembrei muito do meu pai, assim, me tocou muito. Um idoso chegando no BV8. Um idoso amparado por 2 pessoas, assim, e ele tinha um parente, mas o parente não conseguia conduzi-lo, tinha que ter outras pessoas ali conduzindo. Então, aquilo me tocou demais, vendo aquele senhor chegando, né, amparado. Então, meu Deus, ele migrando numa situação dessa. A vida é um dom de Deus, isso não cabe dúvida, não? É um dom maravilhoso. Agora, como enfeitar essa vida, não? De que maneira eu manejar, administrar minha vida, não? Isso é um acidente secundário. Tem os que vivem na riqueza, não? Graças a Deus, tem tudo, não? Aqueles que não têm nada, e o terno vai ser o grau da felicidade, porque eu vejo, olha, esses guaraus não têm nada, e ficam sempre sorrindo, os meninos alegres, sabe? A alegria e a felicidade não vai depender da situação econômica das pessoas, não? Não tinha pessoal de rua. Aliás, quem andava na rua era até conhecido. O cara conhecia pelo nome. As pessoas de rua, vamos chamar assim. Então, não tinha... Aqui é uma capital que não tinha coisas no sinal. Balabarismo, pedintes, venda, como tem super normal em várias cidades. Aqui não tinha, coisa de Boa Vista. Então, isso aí foi um impacto. A cidade continua impactada, sim. Existe o lado bom, sim, nós sabemos, a economia, o aquecimento, a parte social, a parte cultural, os estudantes de relações internacionais, ciências sociais, as faculdades estão sendo contratados, então tem um lado bom. Muita gente vindo para cá, o mundo olhando para cá. Tivemos recentemente o embaixador do Japão, né? E toda a vinda de uma organização internacional ou de um representante de um estado, ele, além da operação, ele é colocado, ele fica de frente para a prefeita e para o governador. Existe uma conversa, existe o que se pode ajudar. O trabalho que nós fazemos tem também esse componente de trabalharmos junto com as comunidades de acolhida, precisamente para prever, para evitar, né, às vezes acontece, esses surtos de xenofobia, e então nós também trabalhamos com as autoridades locais e com os parceiros para tentar apoiar, né, para continuarmos com essa atitude aberta e integradora e solidária da sociedade brasileira. Então, com certeza, todo este trabalho de integração e todo este trabalho de parceria que define a Operação Acolhida entre o governo brasileiro, agências de Nações Unidas, parceiros, para facilitar esta integração e evitarmos esse veneno que é a xenofobia. Eu sou roraimense. Sou roraimense, nasci aqui, meus pais. Eu me pergunto, se eu não fosse agente de mudança, como é que eu posso querer uma melhoria para a minha cidade? E eu digo mais, nós, boavistenses e roraimenses, estamos sendo privilegiados. É que a gente tem que olhar as coisas por um outro lado. Todo dia, quando a gente passa num sinal, a gente vê uma criança pedindo comida,
Deus não dá a oportunidade de dizer sim ao nosso próximo. Ninguém quer ser o bandido na história, todo mundo quer ser o mocinho. Então, o que leva uma criança, então, depois se tornar o bandido? Eu vou falar de uma coisa, de um cenário que eu conheço muito, lá do Rio de Janeiro. A morte faz parte da vida das pessoas, a violência. Então, como com uma criança, qual que é o herói da criança? É por isso que eu acredito que vale a pena sempre investir no ser humano. São vidas, e tem senhores, tem mulheres e tem as crianças. E a gente vê essas histórias de pessoas que vêm andando para cá, de quilômetros, andando 1 dia, 2 dias, 4 dias andando, não comem nada, mal tem água e chegam aqui. O primeiro ponto para eles é aqui. Chegam à noite, é de madrugada, batem na porta lá e pedem: pô, eu tô com fome, eu tenho 4 dias que eu tô longe de casa, eu preciso de um apoio, vocês têm alguma coisa para mim? A gente abre a hora que for, pode guardar sua mala aqui, pode dormir aqui, comida a gente arruma, a gente sempre tem alguma coisa para eles aqui fora de hora, para quem chega apertado. E a gente acaba convivendo com todo mundo e vendo que são pessoas que tinham tudo lá, na Venezuela, tinham emprego, tinham casa, família, tinham um carro e chegam aqui e não tem nada. O primeiro dia é impactante, eles chegam aqui tristes, procurando esperança, e do terceiro dia para frente a gente já vê que eles já comem bem, já engordam um pouquinho, né? Estavam um pouquinho fracos, já engordam um pouquinho, já mudam, têm esperança de conseguir uma vaga de emprego, oportunidade, Brasil adentro. Eu dormia na rodoviária, teníamos que levantarnos cedo e mientras estaba en la calle, donde me sentaba era duro para mí porque me tocaba llorar, ¿verdad? Yo me sentaba y los guardias decían: no puede estar allí, no puede ficar ahí. Entonces no hallaba dónde estar, dónde sentarme, dónde pasar el día. Yo no hallaba dónde pasar el día. O dia na rua, o dia inteiro na rua. Sol, tal, como é que é? Andando o dia inteiro, eles não podem ficar aqui no entorno, eles não têm para onde ir. Realmente é traumático, a gente não pode tratar o indivíduo, porque são muitas pessoas, então a gente tem que tratar o grupo como um todo. E eles ficam com a gente aqui 1 mês, 2 meses, 7 meses, tem gente com 8 meses aqui, 1 ano. Porque eles estão procurando emprego e não tem emprego. Eles procuram uma vaga em abrigos, os abrigos estão cheios. Na realidade, o que acontece? Aquele pessoal da rodoviária a gente já alimentava aqui na igreja. Só que era muito difícil para a gente, só mulheres, para organizar fila. E aí o Exército propôs para a gente, se a gente fosse dar para rodoviárias, eles iam organizar. E para a gente foi melhor, a gente chega lá, as filas estão organizadas, não tem mais aquela... Era muito difícil quando era só a gente aqui. Tinha tumulto, eles furavam a fila, não respeitavam um outro. Lá com o Exército, pra gente é um alívio, o Exército também foi. Então, assim, eu digo que aqui a Operação Acolhida é uma via de mão dupla, um dando a mão para os outros, né? Eu acho. Tem uns que às vezes escondem a mão, mas a maioria dão a mão. Se nós estivéssemos confinando pessoas num campo de refugiados, se nós estivéssemos colocando campos em locais isolados, se nós estivéssemos de modo autoritário, obrigando pessoas a serem interiorizadas, nós talvez não tivéssemos esses problemas, mas também não estaríamos alinhados com a dignidade da pessoa humana. A resposta brasileira não passa pelo isolamento dos abrigos dos grandes centros. Pelo contrário, os abrigos estão próximos, inseridos na cidade, para que a integração socioeconômica e cultural possa se dar de maneira lenta e gradual. Agora, tudo na vida tem um preço. Existem consequências indesejáveis desse modelo e nós estamos lidando com elas. Por exemplo, como os abrigos não têm uma permanência obrigatória, quer dizer, o migrante ele pode sair durante o dia, retornar, ele tem regras. Ele tem horário para voltar, ele não pode, enfim, consumir determinadas substâncias dentro do abrigo, ele tem que manter a disciplina, a limpeza. Existem pessoas que não desejam seguir essas normas. Então, elas vão buscar outras soluções. E, lamentavelmente, uma dessas soluções hoje tem sido ocupar alguns prédios públicos e privados que estão abandonados. Aqui a gente atendia todos os dias normal todo mundo, né? E aí a gente passava as prioridades na frente.
Até que um dia um homem me disse assim: irmã, e quando vai chegar a minha vez? Eu também tenho fome. Porque você começa a atender idoso, doente, mulher grávida, mulher com criança pequena, acabou, não tem mais como atender outras pessoas. Tú lloras es aquí, así, fuera de la casa, porque el hijo no te puede ver llorar, la esposa no te puede ver llorar, ¿sí? El niño lo ve, uno le duele mucho con el niño, ¿eh? Sí. Porque él estaba tranquilo, él estaba en su casa, él estaba en su ambiente, estaba en su escuela, estaba con sus amigos. Afortunadamente, él ve esto como una aventura. Él lo ve como una aventura. Me recuerda... Sí, ¿recuerdas la película La vida es bella? Lo mismo. O sea, yo me siento en ese papel ahorita. La vida es bella. ¿Ves? Quando chega aqui em Boa Vista, que era um lugar de trabalhar, vamos dizer assim, e aqui, não, aqui já está esgotado, né? Então as frustrações começam, a gente sente muito isso. As pessoas nesse estado de vulnerabilidade, essas frustrações, então as questões começam a aflorar entre os abrigados, com a equipe, insatisfações, porque por mais que você queira, você não consegue atender a todas as expectativas das pessoas. Eles queriam chegar aqui, trabalhar, ter o dinheiro, não sei o quê, e não é bem assim, né? Tem todos os processos, tem interiorização, tem tentativas de inserção no mercado local, de meios de vida, soluções duráveis, etc., mas não está tudo na mão da gente. O que pasa? Que quando tú empiezas a contactar con otros venezolanos, tú entiendes que tú no eres el único que ha pasado una situación. Y cuando comienzas a contactar con otros amigos que están fuera del país, pero que ya tú les revelas, mira, estoy pasando esto, y ellos te dicen, sí, es así. Eso te da un poco de fuerza e um pouco de esperança. Quando a gente encontra a solidariedade em quem está passando por uma dor imensa, aí a gente percebe a essência. Então aqui a gente vê isso a todo momento. Eles estão na dor mais profunda e estão dividindo ali o seu pouco. Eu sempre falei, nós não somos santos, nem somos heróis, estamos só cumprindo a nossa obrigação, tanto a ACNUR como o Exército, como Fraternidade, como tantas outras organizações, não? Cruz Vermelha, Caritas, não é? Unicef, não? Tem muitas, graças a Deus, não é? E também a absorver também o espírito do bom samaritano, que vê a pessoa aí caída aí e não fala, ai, fica aí, não, trabalha, sara, emprega seu dinheiro. O orçamento para tudo isso funcionar é, em parte, do governo brasileiro, através da Operação Acolhida, em parte das agências da ONU, com seus doadores, para complementarem o seu orçamento e poderem fazer a governança dos abrigos e todos os movimentos que envolvem as etapas da resposta humanitária. A Operação Acolhida, ela foca nos necessitados, nos desvalidos, porque senão pensa que são todos os venezuelanos. Eu cheguei aqui com a malicuia no dia 21 de março de 2018. Nós começamos do zero. Criatividade, bom senso, trabalhando em conjunto, Casa Civil, as agências da ONU, particularmente o ACNUR. É triste de ver uma cidade que não tem como receber um fluxo tão grande, né, pela estrutura da cidade, mas a gente começou a trabalhar e hoje eu considero que a gente conseguiu estabilizar bastante a situação. As distâncias amazônicas, né, são uma coisa considerada os grandes centros. Para as Forças Armadas, né,
não é o principal problema a logística. Nós estamos preparados para fazer logística de guerra. A logística pesada, logística com armamento, com munição, com suprimento, com transporte. Tá. Mas é um fato a se considerar pelas distâncias, pelas contratações, pelos processos licitatórios. Então, o apoio da Força Aérea foi fundamental, né? Na época do 767 do Boeing, trazendo material, os eixos e o planejamento do que trazer. Para vocês terem ideia, no início da operação nós esgotamos todos os colchões de Boa Vista e Manaus. Não tinha. A Manaus começou a fabricar e a gente começou a trazer. É importante dizer que a Operação Acolhida, as Forças Armadas, não foram as primeiras a chegarem aqui, né? Aqui já tinha uma iniciativa da Fraternidade e Federação Humanitária Internacional, pelejando para atender essas pessoas da rua, as pessoas daqui, fazendo campanha junto a mercados para aquela coleta de frutos, vegetais para distribuir. Então a gente sabe a história da fraternidade no início. Uma ajuda grande dos Mormons. Nós podemos ver que no início os Mormons continuam até hoje ajudando. Houve também uma ajuda de outros países, o Canadá, na doação de contêineres, mas a operação, isso aí precisava ter uma sinergia. A gente precisava juntar esses esforços para ter um resultado melhor. A operação chegou, os recursos foram disponibilizados e, numa maneira interagência, com a participação de todos, nós começamos a melhorar. Aqui todo mundo é voluntário. A dona Thelma vem 2 vezes por semana aqui cozinhar. Aí, essa aqui é a Lourdes, também é veterana aqui, tá desde o início. Aí aqui hoje é assim, a comida que vocês estão vendo aqui, a gente faz para rodoviária. Quando é 11h30, o carro do Exército vem em busca e aí a gente vai lá e serve lá. Essa comida aqui que vocês estão vendo, ela não é para rodoviária, ela vai para a casa dos Mormons, porque também a gente cozinha para lá. A gente tem uma casa de passagem e aqui a gente tem um grupo interreligioso. Os Mormons ajudam a gente com alimento e aí a gente faz comida para a casa deles. Ninguém está preocupado muito com pregação, a gente está preocupado em ajudar em prol da vida. Eu acho isso muito legal, porque cada um respeitando. Você vê o mundo brigando por causa da religião, tem guerra, né? E aqui, eu acho que isso aqui é um exemplo para o mundo. As igrejas se unindo, independentemente de, sem querer fazer proselitismo ou recrutamento, o metodista que pede uma viatura do Mormon, que ajuda numa casa espírita, que leva para o católico, isso é muito bacana. Onde que se vê isso aqui? Então, a gente conseguiu mais de 110, 115 agências de todos os níveis, órgãos federais, estaduais, municipais, ONG. A gente está trabalhando junto e estamos tendo resultados. Comparando com o contexto regional da resposta, o Brasil é uma experiência única de coordenação e de participação de governo, de sociedade civil, de agências do sistema ONU, de tão diversas organizações. A resposta brasileira ela é exemplar, o esforço do Estado brasileiro em articular essa resposta com tantos diferentes atores, aí apoiado por todas essas instituições parceiras. Nós somos um modelo para a região e para o mundo nessa resposta migratória. É um motivo de orgulho para nós, sem dúvida. E no Brasil, realmente, o que está sendo feito como resposta humanitária é exemplar. No ano passado, a Operação Acolhida recebeu, inclusive, um reconhecimento internacional em Genebra pela qualidade de todas as etapas da operação. Todas as organizações cresceram muito aqui, né? O próprio Acnu cresceu muito. Os parceiros implementadores, a Aves e Fraternidade, cresceram muito também na operação, né? Mas esse trabalho aqui é um trabalho de missão. Ele não é só um trabalho eu digo o seguinte, ele é um trabalho, no mínimo, não convencional. No mínimo, ele não é um trabalho convencional. Ele tem um quê de missão. Não é uma comunidade que você está ali trabalhando, um processo de desenvolvimento, etc. Esse abrigo, você começa a construir um comitê, etc., começa a trabalhar com eles, etc., aí eles são interiorizados, aí chegam outras pessoas que não se conhecem, que não têm vínculos, que moram na mesma capa. E você tem que estar disposto a todo dia reconstruir. Quer dizer,
para quem está ali é uma frustração também. Mas ele tem que ter essa frustração, ele não pode se frustrar com isso. Ele tem que ter uma clareza que o trabalho é esse. O Brasil, eu acredito que por causa desse sangue lindo e maravilhoso que nós temos dentro de nós, que é uma mistura de todos os povos, né? Desde o início da nossa realidade de povo brasileiro, é que trouxe essa diferença. Porque a gente não só está respondendo com sucesso, porque a gente ordenou, a gente abrigou e agora a gente está interiorizando, como a gente está dizendo para o mundo, dá para fazer diferente se essa aglomeração de refugiados for distribuída pelo país que está acolhendo. Quando eu vejo uma criança que, quando vê um caramelo, começa a chorar. Eu estava distribuindo um dia cachorro-quente e a criança ganhava um cachorro-quente e um brinquedo. E a criança veio devolver o brinquedo para ganhar mais um cachorro-quente. Então, assim, são essas coisas que mexem com a gente. Porque quantas vezes a gente come e joga a ponta do pão fora? A resposta brasileira à crise venezuelana, ela é única por várias razões. Primeiro, pela dimensão do fluxo. Segundo, porque nós estamos falando de uma complexidade étnica também, né? Indígenas, não indígenas, indígenas de 3 etnias diferentes que estão convivendo no mesmo espaço. E também, eu diria que é uma resposta que visa, em primeiro plano, a manutenção da dignidade e de um conjunto básico de direitos humanos. Estamos aqui no abrigo Pitolândia. Entonces hoy es sábado y el abrigo está bastante tranquilo. Entonces estos son los redarios. Estas son todas las cosas que ellos acumulan y hoy en particular hubo cosecha de la palma de moriche, de burití como se habla aquí. Hoy a la mañana se fue a cosechar a un buritizal que hay aquí cerca. Entonces después viene el procesado de toda la fibra, que es con la que se realiza el artesanato después, la artesanía. La hamaca sucede todo en la hamaca. Nacen los niños, duermen los niños, están los jóvenes. La hamaca es un lugar que ellos tienen como parte de su forma de vida, ¿no? Este redário, ele foi feito pela engenharia do Exército e da Marinha, né, com o piso, as estruturas foram contratadas pela Força Tarefa, as ferragens foram compradas pelos mormons, as redes foram doadas pelos adventistas, pela ADRA, e a organização foi feita pela Fraternidade. O traballo de parcería con a fraternidade é moito importante, por qué? Porque o que estamos facendo é dar unha resposta específica para as comunidades indígenas da Venezuela, porque as comunidades indígenas da Venezuela teñen as súas especificidades culturais que teñen que ser entendidas, teñen que ser adaptadas e teñen que ser, a nosa resposta ten que estar focada para estarmos alineados con esas características que eles teñen. Entón, ese traballo, que é un traballo moito de traballo con as comunidades, de comunicación, de diálogo con as comunidades indígenas, é un traballo que a Fraternidade Humanitaria apoia fortemente e estamos todos os días traballando conjuntamente con a Fraternidade Humanitaria para facilitar ese diálogo e esse acordo. A Fraternidade Humanitária, a FFHI, é gestora dos abrigos indígenas no estado de Roraima e nós estamos buscando realmente um diálogo com essa população diretamente para, primeiro, que eles nos ajudem a compreendê-los e nós os ajudemos a compreender também a situação que eles vivem. A noção do que é passar a fronteira,
do que é estarem num outro país, o que é estarem sobre outras leis, os riscos disso. Por outro lado, os benefícios ou a proteção que a Carta Humanitária prevê e toda a resposta humanitária prevê também. Indígena no tiene una cultura de, por ejemplo, voy a ir a trabajar, voy a buscar una casa, todos van a estudiar, o una cuestión de progreso, por decir así. Es otra forma de vida. Entonces se está como discutiendo mucho, bueno, eso. ¿Hay algún tipo de respuesta, de oferta que se les puede hacer? Es una pregunta. Hay muchas personas que dicen que el abrigo está bien, no estamos bien porque calor, a algunos les sale salpuido y uno siempre provoca hacerles eso. Cuando yo vendo mis artesanías voy corriendo a comprar aliño, que las pastas, papa. Todo eso yo compro y a veces ahorita, bueno, estos días no has vendido nada y siempre tengo que estar mandando para Venezuela también. Ahora aquí estamos viendo lo que es el comedor, porque en realidad al principio se repartían los ítems, ¿no?, alimenticios, vendría a ser la materia prima, todos los productos crudos, y ellos se cocinaban un poco a su manera, con su forma de cocinar, que era lo más apropiado, pero realmente después, como aumentó mucho el número de personas, eso se tornó no muy práctico e higiénico, porque eran 600 personas cocinando en el fuego. Entonces se decidió, no solo aquí, sino en todos los abrigos, cambiar al sistema de comer a través de la comida ya que viene preparada en un recipiente. Es una condición totalmente nueva que no tiene antecedentes. La migración indígena, transfronteriza, ¿no? Y estamos aprendiendo. A pressão migratória continuava intensa, isso realmente demandou uma expansão do movimento de abrigamento, até que nós chegamos a ter 11 abrigos no estado de Roraima. Os abrigos foram feitos em uma semana, antes de um terminar, o outro já começava. Criou até certo trauma. Virava à noite. O Tancredo Neves ele foi feito 66 horas ininterruptas, sem parar. Ali era... O bairro já é complicado, mas hoje é o abrigo modelo. Alma del cuore, spirito dell'alma, sempre constante t'adorerò, sempre constante t'adorerò. Sarò contento nel mio tormento, se quel velabro barciar potrò, se quel velabro barciar potrò. Alma del cuore, spirito dell'alma, sempre constante t'adorerò, sempre constante t'adorerò. Increíble, ¿no? En Venezuela yo iba por el 4º año de canto. Yo estaba trabajando con el sistema de orquesta, sistema sinfónico de coro. Sí, bueno, mis aspiraciones era, aparte de conseguir trabajo, bueno, hacer una vida en Brasil en realidad. Yo quiero continuar mis estudios y, bueno, como quien dice, continuar mi vida aqui en Brasil, conhecendo de la cultura. E agora estão na escola para aprender mais, ter o certificado, que isso também é importante. Se não se certificar no Brasil, o certificado que ele vem trazendo da Venezuela é quase inválido. Então, aqui ele tem uma oportunidade de conseguir em 6 meses
de estudo, um certificado já do ensino fundamental. A abordagem humanitária da Fraternidade Humanitária FFHI é uma abordagem de primeiros auxílios, primeiro atendimento, mitigar o sofrimento, aplicação dos protocolos internacionais e, o quanto antes, trabalharmos, especialmente na educação de emergência, com os traumas, com atividades que amenizem a repercussão daquele trauma nas crianças, adolescentes, idosos, enfim, pessoas em vulnerabilidade, ao mesmo tempo criando uma condição para que eles tenham uma nova oportunidade e participem dessa reconstrução. No tiene espacio acá para Agora. Depois de... Tem o quê? Tem quantos anos que estás aqui? Ya tengo acá. Oye, ya tengo 1 año 9 meses. Yo soy casi dueña del refugio. Me siento muy bien. Muy bien. Ya tengo 2 hijos fuera en otro estado. Les está yendo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, la mi niña está en la escuela. Lo que más duro fue para mí cuando entré. Pero ya después, bueno, que fue pasando el tiempo fue pasando. Todo sentí que me fui mejorando, me fui sintiendo en familia. Ya yo sabía tejer, pues hice un curso que me dieron otras técnicas, he hecho mis tapetes, he hecho mis tejidos, muchas cosas que he aprendido aquí, pues. Mi mayor sueño que tengo, y la esperanza que tengo, que mi país se arregle y yo volver a él. Entonces mi sueño es que Dios me dé vida y salud y yo volver a mi hogar, reunirme con mis demás familiares que están allá. El ser humano no puede ser básico, ¿eh? Yo estoy en contra del ser humano básico. ¿Sí? Es decir, me gano un salario, como, duermo y ya, y esa es la vida. No. Tiene que haber un interés superior. Y yo a veces le digo a Dios, Dios, ¿será que sí me va a dar el chance? ¿Será que sí va a tener uno la oportunidad de descobrir essa missão de vida? Isso é um impacto psicológico e interno, subjetivo muito grande, porque você começa a ver o sofrimento, a desigualdade, a incompreensão, a dificuldade de que a população local também compreenda que são seres humanos, como todos, que necessitam de um mínimo de acolhimento, alguma oportunidade e especialmente também, por outro lado, uma conscientização que eles não devem ficar nessa comodidade do assistencialismo, porque não é o caso. O que nós desejaríamos é que pudéssemos abraçar plenamente todas essas pessoas. E abraçar, o que eu me refiro, é que nós pudéssemos ter 50 abrigos para que eles pudessem todos ser acolhidos com alimentação balanceada, entregue na porta do abrigo pela Operação Acolhida, que pudessem ter a proteção de um habitáculo que é fornecido, por exemplo, pelo Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas, que pudessem ter atividades educacionais e de proteção infantil dentro do abrigo. Mas isso não só não é possível pela questão da dimensão da operação, como também não é estratégico para uma solução definitiva, para uma solução sustentável. Então, a estratégia passa pela interiorização, pela inserção socioeconômica dessas pessoas.
A Operação Acolhida criou em Manaus o ATM, Alojamento de Trânsito de Manaus, uma estrutura para receber os refugiados que estão sendo interiorizados para outras cidades do Brasil. É um espaço preparado para recebê-los enquanto aguardam a conexão para seus destinos. A Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, é a organização responsável por gerenciar este local. No ATM a gente tem a tarefa, de receber os imigrantes que estão vindo de Boa Vista ou também aqui a partir de Manaus para interiorização. No dia da viagem, eles são avisados, dali eles embarcam para outras cidades do Brasil. Aqui a interiorização está crescendo, A ideia é que mais pessoas possam ser interiorizadas. A meta é 3.000 pessoas por mês. Eles apresentam um certo nível de ansiedade, que é natural, porque eles não sabem o que vem pela frente, a vida que os espera em outra cidade do Brasil. Eles às vezes não sabem nem qual é o clima da cidade que eles estão indo, se é quente, se é frio. E eles já vêm de um processo difícil, deixar o seu país, já passaram, a maioria passou por Boa Vista, já é uma mudança significativa, vem para cá, fica aqui alguns dias, então vai aumentando um pouquinho o nível de ansiedade deles, Acho que a estratégia de interiorização, ela faz com que o Brasil seja mais uma vez um exemplo de acolhimento. Nós somos 200 milhões de pessoas. Se a gente pensar nos impactos dessa onda migratória dos nossos vizinhos venezuelanos, dividido por todos os nossos mais de 5.000 municípios, ele é pequeno. Então, às vezes, a gente vê na televisão a doação para aquelas crianças que estão passando fome em outro continente, enquanto a gente não pensa na nossa possibilidade de apoiar uma pessoa que está aqui mesmo, no nosso país, e que a gente pode contribuir para essa resposta. O esforço que a gente tem feito hoje como Operação Acolhida é envolver cada vez mais brasileiros nessa resposta e que se sensibilizem para essa situação que está acontecendo aqui, não na televisão, mas no nosso quintal. ¿Y sabes cuál sería un mensaje para los venezolanos? Olvidarnos del lío político, del rollo político, de la pelea política, porque Venezuela es un país que se polarizó totalmente, ¿entiendes? Entonces, eres negro o eres blanco, y si yo soy blanco y tú eres negro, te rechazo, un odio, y viceversa. No, porque es que somos los mismos, somos el mismo pueblo venezolano. E não importa. O mal grita muito, é escandaloso, mas afinal quem vence é o bem, sempre é o bem. Às vezes a gente acha que a felicidade da gente está numa conquista do filho, está numa conquista nova. Mas quando você descobre que sua felicidade está no sorriso de quem você nunca viu na vida, não tem preço, Olha, ninguém que vem aqui, que visita os abrigos ou que está trabalhando aqui, vai sair daqui a mesma pessoa. Não tem como. Porque você vê pessoas que saíram das suas casas, que largaram tudo, vieram com uma mala na mão, E com 3 filhos, com 4 filhos, um casal, um jovem, um idoso, um deficiente. Quer dizer, não tem como sair daqui a mesma pessoa. O que mais me incomoda é a gente ainda não conseguir fazer com que todos se importem.
todos se afetem, se deixem afetar. Porque nesse momento em que a gente conseguir essa sensibilização de cada um, que cada um se importe com um. Imagina, nesse país, com tantos habitantes, com gente tão boa de coração que a gente tem, ia ficar mais fácil, né? Malditas sejam as fronteiras e tudo aquilo que nos desune. Quando o conceito pátria está só para dividir, para enfrentar, para de aqui não passes, para que o conceito pátria sirva de muralha, de separação, de arrogância, que pena. A pátria é o planeta Terra,